Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de zoologia. Nós vamos dar continuidade aí ao tema nematelmintos, né? Que eu falei na aula passada, que é um dos nossos mais importantes negativamente animais aí com problemas socioeconômicos que afeta aí muitos países em desenvolvimento, muitas áreas do planeta que possuem baixa higiene, baixo cuidado com a saúde, são responsáveis aí por muitos danos à saúde. Né? Dificilmente causa morte, mas pode levar à morte também. Tá? Então nós falamos um pouco, citamos o Ascaris lumbricoides, ou a lombriga, né? E no caso aqui a ascaridíase, né? Nós vamos falar da ascaridíase. O que é a ascaridíase? É a doença causada por este verme, né? Tá? A ascaridíase é causada então pelo Ascaris lumbricoides, né? Que tem no porco o hospedeiro intermediário e no homem o hospedeiro definitivo. Então, quando vocês comerem carne de porco, né? Tenham muito cuidado para verificar se essa carne está bem cozida, a fonte da carne tem higiene, é saudável, porque senão vocês podem estar ingerindo, né, a Ascaris lumbricoide, né, tá bom? Então são de 4 a 10 vermes, podem chegar a centenas, então um homem pode ter centenas de lombrigas dentro do seu organismo. Ele pode, normalmente tem de 4 a 10, mas pode ter centenas, pode ter aí muitas, e aí com isso, aquilo que eu falei, pode sair de um estágio grave de doença para até a morte, tá? No interior do intestino humano, atinge a maturidade sexual, onde macho e fêmea copulam. Então, a cópula do macho e da fêmea do Ascaris lumbricoide ocorre no intestino humano. Então, eles se desenvolvem em outras partes do organismo humano, mas é lá no intestino que eles se tornam adultos e eles vão copular, né? Vai entrar o gameta masculino no corpo feminino, fecundar o óvulo feminino vai gerar o ovo, né? Então, eu falei aqui que pode alguns deles ter até 27 milhões de ovos e por dia ser produzidos 200 mil ovos. Esses 200 mil ovos podem ser expelidos pela fêmea diariamente, vão para as nossas fezes e daí vão para o meio ambiente. Por isso que eu falei que quando o meio ambiente não tem higiene, esses ovos de Ascaris lumbricoides vão ficar num ambiente livre, o porco pode se alimentar dessa fezes, ou uma pessoa pode pisar e ter uma ferida e aí entrar o ovo na circulação do homem de novo, ou de um outro animal, e assim acontece o ciclo, né? O macho, então, a gente sabe, eu falei isso na aula passada, que o macho introduz as suas espículas, né, penianas no poro genital feminino e mantém então o macho unido na fêmea. Aí depois que ele mantém unido, ele vai lançar os seus espermatozoides, os seus gametas masculinos dentro do feminino. Né? Os espermatozoides são depositados na vagina da fêmea e se deslocam até o oviduto, ocorrendo a fecundação dos óvulos. Então, os óvulos são fecundados. Cada ovo resultante da fecundação ganha no oviduto uma casca rígida de quitina e sai da fêmea. Por isso que na aula passada eu falei que esse filo era chamado de askelminte, de ascon, de saco, né? Porque ganha essa cutícula e fica como se fosse uma semente de um fruto, né? Então, o embrião fica ali, né? O ovo fica ali protegido. E aí, se não tiver condições ideais, ele fica ali protegido. Agora, quando tiver condições ideais de umidade e temperatura, ele pode se desenvolver, se transformar em larvas, né? Ou ser novamente ingerido pelo porco, pelo homem, e aí entrar novamente num processo de formação das larvas
e depois do animal adulto, né? Do indivíduo adulto. Tá? Uma casca rígida de quitina e sai da fêmea atingindo o intestino do hospedeiro, né? Que elimina os ovos juntos com as fezes, é isso que eu estou falando. Então o ovo sai, vai lá pro canal excretor do homem e vai ser expelido pro meio ambiente. Então, novamente, uma fêmea adulta produz aí até 2 milhões, 27 milhões de ovos em sua vida, né? Sendo mais ou menos 200 mil por dia. Em condições ambientais ideais, permanecem férteis de 6 a 7 anos. Então, se o solo tiver condições, como esse ovo está protegido por uma quitina, que é uma proteção epidérmica formada por uma proteína, né, que impede a ação patogênica de patógenos que vão destruir, se ficar ali, ela pode ficar com potencial de infestação por 6 a 7 anos. Né? Após 3 a 4 semanas, né, o embrião é formado no interior do ovo. Né? Após a fecundação lá dentro do ovo, o embrião se desenvolve. As fezes podem contaminar, por exemplo, então, solos, águas, alimentos, né? Então a fezes pode cair lá na hortaliça, pode cair numa planta, numa fruta, né? Por exemplo, uma abóbora, uma melancia que são rastejantes, um morango, né? Vai tudo depender da chuva, de onde essa fezes foi parar, né? Por isso que é muito importante o sanitarismo, né? É muito importante ter um sistema de esgotos nas cidades, né? Onde então essas nossas fezes que podem estar contaminadas vão para um tratamento de esgoto e aí então esses ovos são eliminados, são destruídos, né? Agora, se eles forem por contato do meio ambiente direto, eles podem continuar o ciclo deles e contaminar outros indivíduos, animais ou vegetais, tá? Pela ingestão, né? Então o porco se alimenta de um vegetal que tem o ovo do nematóide, e aí esse ovo do nematóide vai se transformar, já tem o embrião, vai se transformar em larva lá dentro do porco, e nós vamos nos alimentar da carne do porco. Ou o porco vai lançar suas fezes e depois nós podemos nos contaminar, ou outros porcos podem contaminar. Estão entendendo esse ciclo, né? Como é que forma, como é que acontece. Então, novamente, chama a atenção de 2 fatores. Cuidado com a higiene, promovam, tenham sempre a oportunidade de promover a higiene do ambiente onde vocês vivem, ou da onde vocês estão vivendo, ou de pessoas. Expliquem, auxiliem, né? Orientem essas pessoas. E o segundo é cuidado com o alimento. Se forem se alimentar de verduras, frutas, lavem bem esses alimentos, porque podem ter ovos aí, né? Ou se forem comer carne de porco, depois nós vamos ver outras doenças, e nós já vimos algumas delas relacionadas ao boi, relacionada à ovelha, relacionada a outros animais. Então, a comida tem que ser muito bem preparada, cuidada, vocês têm que observar de onde vem essa comida, né? Se a fonte é segura, se não é segura, bem preparada, evitem comer carne crua, né? A temperatura destrói muitas vezes esses ovos, então ainda que ela esteja contaminada, porque você comprou uma carne contaminada, porque não cuidou da origem, a temperatura, uma carne bem temperada, bem assada, bem cozida, vai poder eliminar esses ovos, tá? Chegando no intestino delgado do hospedeiro, o ovo, a casca do ovo é digerida como? É digerida pelas enzimas digestivas do hospedeiro. E sai então uma pequena larva rabditoide, né? Com cerca de 0,2 milímetros de comprimento, ou seja, muito pequeno. As larvas então perfuram a parede do intestino, entram na corrente sanguínea, passam pelo fígado, coração e chegam aos pulmões. Então, as larvas chegam nos pulmões e ali vão se desenvolver.
né? Nos pulmões com cerca de 3 milímetros, perfuro os alvéolos, porque ali tem bastante oxigênio, e ganho a traqueia, isso chama-se de ciclo cardiopulmonar. Por quê? Porque passou pelo coração e chegou até o pulmão. Então é cardio de coração e pulmonar, porque é pulmão, né? Tá? Perfuram essas traqueias, provocam tosse, são lançadas na faringe, sendo engolidas novamente pelo indivíduo, pelo hospedeiro, e chegam até o intestino delgado, né, novamente, e terminam aí a sua viagem, então, e aí vão se desenvolver. Então essa imagem aqui mostra para vocês a grande diferença entre a fêmea e o macho, né? Vocês podem ver que a ponta do macho é recurvada, né? E a fêmea é maior, mais gorda, né? O diâmetro mais espesso, né? Tá? No intestino crescem e atingem então a maturidade sexual, completando o seu ciclo de vida, né? Então nós temos aqui a larva raptidoide, que vai entrar então na corrente sanguínea, vai chegar no fígado, depois vai chegar no coração, vai chegar até o pulmão, vai penetrar os alvéolos, vai se desenvolver, depois vai entrar na traqueia, daí na traqueia vai entrar na corrente sanguínea, que vai entrar na faringe, vai causar tosse, essa tosse vai ser ingerida, e ao ser ingerida, então ela vai para dentro do nosso intestino delgado e ali vai se desenvolver. A boca da fêmea se fixa na parede do intestino e aí o macho copula com a fêmea e produz novos indivíduos, novos ovos e aí tem-se então o ciclo completo e nesse caso é um ciclo chamado de cardiopulmonar, né? Tá? E aí se desenvolve. Então vamos lá, patologia. Quais são as características da doença? O sono passa a ser intranquilo, sono agitado, desconforto abdominal, dores abdominais, convulsões, que são desmaios, são acessos de vômito, são acessos de excreções, de passar mal, né? Abdômen abaulado, então aumenta o abdômen começa a ficar maior, desnutrição, a pessoa mesmo se alimentando bem, ela passa a ter anemia, um processo de anemia, né? Febre, diarreia, oclusão intestinal, né? Asfixia, pneumonia, irritação brônquica, pequenas hemorragias alveolares. Então, essas são as características ou a sintomatologia da patologia, da doença, né? Tá? E como eu falei para vocês, a ingestão pode ser ou da carne ou dos ovos diretos, ou pelos vegetais, ou pela carne dos hospedeiros intermediários, que nesse caso é o porco. Tá? E como é a profilaxia? Saneamento básico, tratamento dos infestados separadamente, cuidado para não continuar contaminando, né? Coleta das fezes num local adequado, por exemplo, o nosso vaso sanitário, não defecar ao ar livre em ambientes onde pode contaminar plantas, onde pode contaminar animais, né? Higiene pessoal, cuidado pessoal, higiene da água, né? Porque às vezes os ovos também podem estar na água, nas verduras, educação sanitária de toda a população, então nós precisamos educar. Vocês têm um papel importante, eu tenho um papel importante na educação. Por quê? Porque nós temos o conhecimento. Uma vez que nós temos o conhecimento, nós precisamos orientar e educar as pessoas. Esse é o nosso papel enquanto ser humano. Nosso papel enquanto ser humano não é somente comer, dormir, produzir financeiramente, intelectualmente. Não, nosso papel é auxiliar pessoas, auxiliar a transformar o mundo e melhorar o mundo para outras pessoas. Como que a gente faz isso? A gente faz isso através do nosso conhecimento, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente domina, né? Educação ambiental, então participar de programas na sua escola, conversar com seus professores, vamos fazer tal programa, vamos fazer tal atividade, vamos esclarecer os mais novos, vamos cuidar da horta, vamos cuidar
do nosso jardim, vamos cuidar do nosso banheiro para que não haja contaminação do meio ambiente, né? Então vamos dar todas essas orientações para todos os níveis. Esse é o nosso papel social extremamente importante. Cuidado com águas paradas, normalmente os ovos ficam ali nas águas paradas, né? Às vezes algumas larvas também ficam ali, se fixam em algumas algas ou em alguns vegetais de águas paradas, né? Não jogar lixo no meio ambiente, então isso também é um fator agravante, é um fator que problematiza ou potencializa esse problema, né? Então aqui uma foto para vocês verem novamente de todo o ciclo de vida do Ascaris lumbricoide, né? Lembrando sempre que ele pode ser ingerido de duas formas, ou na forma de óvulos, ou ainda às vezes pode a larva lá na água parada entrar por uma ferida, uma abertura na nossa pele, ou ainda pelo consumo de carne, que tem os ovos, carne de porco principalmente, e aí nós temos todo um ciclo de produção, de desenvolvimento dessa Ascaris lumbricoide, né? Tá? Certo? Então aquilo que eu falei, além da ingestão do ovo ou da carne contaminada, né? No caso, o Ancylostoma duodenale, ancilostomose ou Necator americanus, necatoriose, também podem contaminar o ser humano através de uma escoriação, uma ferida, um tecido aberto, que aí não é a larva labirintitoide, mas sim a filarioide, que vai penetrar pela pele, vai entrar na corrente sanguínea e vai também fazer todo o seu ciclo evolutivo dentro do organismo humano, né? Tá? Então, o ancilostoma duodenale, ou ancilostomase, ou que é a ancilostomose, né, ou Necator americanus, que é a necatoriose, vulgarmente conhecida como amarelão ou mal da terra. Mal da terra por quê? Porque a larva está na terra. Amarelão por quê? Porque as pessoas vão adquirir uma tonalidade amarelada, vão ter uma doença, vão ter aquela característica pálida, né? Tá? Os vermes adultos habitam o intestino delgado, né, onde se reproduzem, e dão origem aos ovos, que são eliminados nas fezes. Então esse é o ciclo de todos os nematóides, né? Em condições ambientais favoráveis no solo, calor e umidade, tornam-se embrionados, né? Larvas rabditoides, 24 dias após a expulsão do ovo, né? Então eles se transformam em larvas rabditoides, né? Que abandonam o ovo e passa a ter vida livre no solo e pode ter de 5 a 8 dias, depois transformam-se em larvas filarioides infestantes, como eu falei para vocês. Então não vai ser a larva rabditoide que vai infestar, mas sim a filarioide que vai infestar a pele do indivíduo que está lá caminhando de pé descalço e tem uma ferida no corpo, né? Essas larvas penetram a planta do pé do homem, por isso o mal da terra, migram para os capilares linfáticos da derme e depois para os capilares sanguíneos, chegando ao coração e depois aos pulmões. E aí vai então para o ciclo chamado cardiopulmonar, né? Então as larvas raptidoides, depois de 5 a 8 dias no solo, se transformam em larvas filarioides, e essas larvas vão infestar por meio do contato com a pele do pé do ser humano, ou até mesmo uma mão, se a gente se apoiar nossa mão e ter uma ferida, ou ter uma exposição, né? Ela vai poder entrar por aí. Depois, então, de passar pelo pulmão, de passar pelo coração, de passar pelo pulmão, elas vão fazer o quê? Vão perfurar os capilares pulmonares, vão entrar na parede dos alvéolos, migram para os bronquíolos e chegam até a faringe. Lá, uma vez na faringe, descem pelo esôfago, alcançam o intestino delgado e tornam-se então vermes adultos, né? Fixados pela boca, pelos dentes ou pelas placas, né? Tá?
E aí então nós temos o ciclo cardiopulmonar e ali se desenvolve e ali o macho vai copular com a fêmea e vai produzir novos ovos, né? Então algumas vezes os vermes jovens são expulsos pela boca na passagem da traqueia para a faringe. Como eu falei para vocês, provoca-se muitas muitas vezes essa tosse é muito grande, a pessoa acaba expelindo secreção sanguínea ou mucosa, e aí esse indivíduo, né, esse verme jovem, não adulto ainda, pode ser expelido pela boca, né? Algumas vezes pode ser naturalmente, né, uma situação bem feia, né? Outra forma de infestação é a larva filarioide encistada, que quando ingerida alcança o delgado sem migração. Então uma larva filarioide, às vezes, como ela se desenvolveu no solo úmido com temperatura, ela se desenvolveu. As condições do ambiente eram favoráveis à transformação da larva raptidoide em larva filarioide. Porém, veio uma seca muito grande e um aumento da temperatura do solo. Então, essa larva filarioide, ela se incesta, ela fica na forma de um casulo, na forma de um ovo, e aí ela pode ser ingerida, né? Então, por exemplo, de alguma forma ela acaba entrando na água e na água vai para um alimento e aí ela é ingerida, essa larva filarioide. Então, ela não vai passar pelo ciclo reprodutivo ou produtivo do pulmão e do coração, ela vai entrar direto pro intestino delgado, que vai chegar lá no intestino delgado e vai se fixar através dos seus dentes, né, na parede do intestino delgado e vai se desenvolver de jovem até adulto. Então, por meio dos seus dentes ou placas cortantes, elas rasgam as paredes intestinais, sugam o sangue e provocam hemorragias e anemias. Por isso, a sensação ou a característica de amarelas, né? Porque vai causar muita hemorragia, vai causar coloração pálida do indivíduo. As larvas podem causar lesões, então, pulmonares também, tá? Ok? Qual a profilaxia? Novamente, saneamento básico, higiene pessoal, tratamento dos infestados, né? Educação sanitária e uso do calçado quando você estiver com o seu pé com algum corte ou trabalhando na terra. Então, proteja o seu pé, proteja-se com calçado. Então, esse é o ciclo, a gente já conversou aqui, né? Tá? Apesar de estar em inglês aqui, eu já expliquei todo o ciclo para vocês, né? Chamando bem a atenção do cuidado que a gente tem que ter com a nossa higiene diária, tá? Então, aqui são os exemplos das doenças. Então, nós temos a enteróbios vermiculares, a Dracunculus medinensis, né, filária da Medina, e a Wuchereria bancroft, né? São doenças conhecidas como enterobiose, oxiriose, filariose, dracunculose ou a elefantíase, né? Elefantíase é essa doença que dá essa característica de inchaço nas peles. Nada mais são do que doenças causadas por nematóides, tá? Então aqui vocês têm a sintomatologia, o habitat, quem é hospedeiro, se tem hospedeiro intermediário, que tipo de larva que ele gera, né? E como é que é feita a transmissão, tá bom? Então, dessa forma, vocês conseguem fazer um quadro de revisão, um quadro que estabelece onde estão as estruturas de cada exemplo dos nematóides. Então, nós temos o Ascaris lumbricoides, nós temos o Necanthur, né? Nós temos também o Ancylostoma. Então, como que eles se reproduzem? Lembrar que podem ser de forma direta, indireta, o desenvolvimento, tem o ciclo longo, né? Coração, pulmão, tem o ciclo rápido, que é a ingestão da larva filariose, e com isso nós temos os agravantes e os problemas de saúde aí. Ok, pessoal? Então fiquem bem, novamente estudem bem, e vou lembrar aqui vocês, para frente, para trás, para o lado, significa o quê? Conversar com pessoas, revisar conteúdos, revisar conceitos. Nunca termine uma aula sem entender perfeitamente, coerentemente, corretamente um conceito,
né? Então, esse conceito é fundamental que vocês os entendam, né? Conversem com seus colegas, com suas partes, né? Façam interseções, interpolações. Ah, então isso acontece com isso acontece por causa disso, né? E assim vocês constroem o conhecimento dentro de vocês e não de forma sistêmica, não de forma sistemática, não de decoração, mas sim de compreensão. Por quê? Porque vocês conhecem o conteúdo básico. Com o conteúdo básico, vocês têm condições de raciocinar e de desenvolver o raciocínio de vocês. Ok, pessoal? Um grande abraço, muito estudo, muita força, muita dedicação, que o Enem vem por aí. Um grande abraço, até logo. Tchau, tchau.